A Força Aérea Chinesa é uma das mais poderosas, com cerca de 3.000 caças e bombardeiros potentes. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular domina os céus asiáticos. Com tecnologia, pilotos e cargas causam sérios danos a qualquer adversário que cruze seu caminho. Em números, fica atrás apenas dos Estados Unidos da América. Os avançados jatos furtivos e os caças de próxima geração permitem que a China se declare igual aos Estados Unidos no cenário global. Isso deve frustrar as altas patentes do Partido Comunista Chinês, já que a Força Aérea da China também está completamente quebrada. Apesar de suas capacidades no papel, apesar do grande volume de aeronaves de combate à sua disposição, a realidade da Força Aérea Chinesa não é nem de longe tão formidável quanto parece. Ela sofre com ineficiência, inexperiência, desequilíbrio, tecnologia não aprimorada e possivelmente falta de preparo para invadir Taiwan. Evite exageros, otimismo excessivo e propaganda. E há uma longa lista de razões para suspeitar que, na realidade, a Força Aérea da China é pouco mais do que um tigre de papel. Então, aqui está o que a China tem em seu arsenal, e aqui está onde esse arsenal desmorona. Na vida, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Vamos nos aprofundar hoje nas fraquezas e vulnerabilidades da Força Aérea do Exército de Libertação Popular. Devemos destacar que, apesar das falhas, a Força Aérea da China não é fraca, sob nenhum critério justo. Pelo tamanho de sua frota e avanços tecnológicos, a China possui uma força aérea de superpotência global. Então, antes de entrarmos na infinidade de problemas da força, vamos analisar o seu poderio militar geral. Atualmente, a principal força da aviação militar chinesa e a aeronave mais impressionante em produção em massa é o Chengdu J-20. O poderoso dragão caça-furtivo entrou em serviço militar real em 2017. O J-20 está sendo produzido em larga escala na China, com mais de 300 unidades já em serviço ativo. O J-20 é um caça-furtivo bimotor para todas as condições climáticas, sendo o segundo mais comum do mundo, atrás do F-35 americano. Dizem que ele é bem armado, tem grande capacidade de carga, bom alcance e aviônicos avançados, comparáveis aos melhores do mundo. Apesar de ser o principal caça-furtivo da China, ele já não é o único jato desse tipo no país. Pequim tem preparado o Shenyang J-35 para serviço, e já há alguns J-35S em circulação. Quando entrar em produção em larga escala, espera-se que o J-35 atue tanto como uma versão baseada em terra, quanto como um jato embarcado assistido por catapulta. O J-35 se parece muito com o F-35 americano e deve ser exportado pelo menos para as forças aéreas da Rússia e Paquistão. Além do J-35 e J-10, há vários caças de quarta geração não furtivos, a maioria baseada no design russo do Sukhoi Su-20 e 7. Lançado no serviço soviético em 1985, o Su-20 e 7 foi criado como interceptador ar-ar, para rivalizar com o F-15 Eagle dos Estados Unidos da América, embora várias variantes tenham entrado em serviço desde então. Entre o Su-20 e 7 básico, o multiuso Su-30, o Su-30 e 5 de superioridade aérea e 3 variantes especializadas feitas na China, o J-11 Yinglong, o J-15 Tubarão Voador, nome brilhante, para porta-aviões, e o J-16 Qianlong. Ao todo, estima-se que a China possua cerca de 1.000 unidades desses caças. Isso inclui cerca de 400 unidades do J-16, especificamente uma variante equipada com tecnologia avançada de aviônicos e preparada para transportar as melhores munições fabricadas na China. Independentemente da variante, as aeronaves da linha Su-20 e 7 são conhecidas por sua impressionante velocidade máxima, sua capacidade de operar em longas distâncias e sua habilidade de transportar um grande poder de fogo em pelo menos 10 suportes externos. Além de cerca de 1.000 derivados do Su-27, a China opera mais de 600 unidades do caça multifunção projetado e desenvolvido localmente, o J-10 Dragão Vigoroso. O J-10, semelhante ao F-16 e ao Eurofighter, é um caça monomotor projetado para equilibrar combate ar-ar e ataque, atuando como uma versátil ferramenta aérea de destruição.
A versão mais recente da aeronave, a variante J-10GC, é conhecida por apresentar aviônicos de bordo e tecnologia de software particularmente impressionantes, colocando-a entre os melhores aviões não furtivos em operação no mundo. Além de diversos caças, a China é uma das poucas forças aéreas modernas que opera bombardeiros estratégicos dedicados. Essa parte do arsenal da China consiste em mais de 200 unidades do H-6, bombardeiro com alcance de 3.500 quilômetros e compartimento para todo tipo de bombas guiadas e grandes mísseis. Embora o H-6 seja baseado no antigo Tupolev 16 soviético, uma aeronave que voou pela primeira vez em 1952 e foi aposentada na Rússia no início dos anos 2000, os H-6 de hoje são substancialmente mais avançados do que suas fuselagens antigas sugeririam. A China opera pelo menos 120 variantes H-6K e H-6M, atualizados com motores avançados, cabine moderna e capacidade para transportar mísseis balísticos aéreos, parecido com a maioria das versões modernas do B-52 americano. Além do H-6, a China tem mais de 200 JH-7, um caça-bombardeiro mais leve, mas ainda potente. Completando seu arsenal de combate, há uma variedade de drones não tripulados, incluindo tanto drones de ataque semelhantes aos Predator e Reaper americanos, quanto uma segunda classe de drones que é um pouco mais única. Caças a jato da era da Guerra Fria, modificados para fornecer enxames de caças descartáveis e iscas durante uma possível invasão de Taiwan. A China apoia suas forças terrestres com centenas de helicópteros de ataque Z-19 e Z-10, além de alguns helicópteros anti-submarino, estes em poucas unidades. As aeronaves de apoio da China são tão importantes quanto as de combate. Reunidas a partir de uma combinação de sua força aérea, sua ala aérea naval e o ramo de aviação de suas forças terrestres. Para suas aeronaves de alerta antecipado e controle aéreo, capazes de fornecer consciência situacional em batalha a grandes distâncias, a China opera um pequeno número de KJ, 2.000 de longo alcance, que em breve serão acompanhados pelas tão aguardadas atualizações, os KJ 3.000, apoiando-as a cerca de 70 aeronaves de alerta antecipado KJ, 200 e KJ, 500, além de alguns helicópteros navais. Na guerra eletrônica, a China utiliza cerca de 20 aviões a hélice e cerca de 12 versões modificadas do J-16 derivado do Su-20 e 7 equipadas para interferência de radar. Semelhante aos aviões Growler dos Estados Unidos da América, a China busca ampliar sua frota de cerca de 25 jatos de reabastecimento aéreo de diferentes modelos. O país supre suas necessidades estratégicas com cerca de 70 aeronaves a jato de grande porte, incluindo Il-76 soviéticos e Airbus Ju-20 chineses. A China opera cerca de 120 aeronaves de transporte tático e, considerando todas, chega a cerca de 100 biplanos da era soviética, que foram desenvolvidos originalmente lá na década de 1940, chegando perto de 100 anos atrás. No total, a China opera bem mais de 3.000 aeronaves de combate de asa fixa e rotativa, e suas linhas de produção estão lançando jatos de combate mais avançados semana após semana. Além disso, no último ano, a China mostrou que suas capacidades de pesquisa e design são muito robustas. Quero dizer, tão robustas, o país parece ter várias aeronaves de combate experimentais em teste ou quase em produção. O mais impressionante é uma aeronave provisoriamente chamada J-36 de 3 motores e sem cauda, vista pela primeira vez na China em dezembro de 2024. Apesar de não reconhecido por Pequim, acredita-se ser um protótipo de caça de 6ª geração. Se for verdadeira, essa designação indica que a China pode ser o primeiro país a operar uma aeronave de 6ª geração. A China testa pelo menos 2 protótipos avançados de função incerta, que podem ser tripulados ou drones, e também o bombardeiro furtivo H-20, que pode ter sido uma aeronave vista em alta altitude por fotógrafos civis na China este ano. O país também avança na construção de várias aeronaves de combate colaborativas, conhecidas como drones acompanhantes.
Recuem um pouco, observe atentamente e com mente aberta as ferramentas de combate aéreo apresentadas. E esperamos que a conclusão seja bastante óbvia. As capacidades militares da Força Aérea da China são realmente impressionantes. A Força Aérea Chinesa está praticamente repleta de equipamentos novos e brilhantes e consegue atender praticamente a todos os requisitos que uma Força Aérea moderna poderia desejar. Mas, para achar o primeiro grande problema da Força Aérea da China, nem precisamos olhar debaixo do capô, mas vamos fazer isso também. Em vez disso, o primeiro problema que precisamos enfatizar está totalmente enraizado no fato dos novos e reluzentes equipamentos da China. Porque tudo na Força Aérea da China, de aeronaves a pilotos, batalhas e estratégias, é impecável e novo. Quando a República Popular da China lutou sua última guerra, o mundo era bem diferente. John Lennon, Princesa Diana, Richard Nixon e Jack Onassis estavam vivos e o Queen acabara de anunciar que iria te sacudir. E a República Islâmica do Irã não tinha anos, nem meses, mas apenas alguns dias de existência. Em 1979, China e Vietnã travaram a Guerra Sino-Vietnamita, um confronto de quase 4 semanas. Estimativas ocidentais apontam de 50 a 60 mil mortos nesta guerra. Mas para nosso propósito, importa menos o resultado dos combates e mais o que o Exército de Libertação Popular pilotava. Na verdade, a China não comandava nada nesse combate, pelo menos em apoio aéreo às suas tropas terrestres. As pessoas da Força Aérea da China daquela época já deixaram o serviço há muito e muitos já morreram. Desde então, a China não participou de outra guerra aérea. Nem contra um adversário do mesmo nível, nem contra um adversário quase do mesmo nível, e nem mesmo contra um adversário que teria sido facilmente superado nos céus. Não se sabe de nenhum piloto de caça chinês que já tenha experimentado o combate. Não se conhece alto comandante da Força Aérea Chinesa que tenha liderado uma Força Aérea moderna em combate. Dizemos que não se sabe que o pessoal da China tenha participado disso, porque sempre existe uma certa área cinzenta quando se trata de experiência. Certamente, não vamos afirmar com firmeza e insistir que nenhum piloto chinês foi discretamente destituído de seu uniforme e enviado para pilotar caças Sukhoi russos, como parte da guerra na Ucrânia ou do conflito anterior em Donbass. Apesar de alguns pilotos terem experimentado o combate, a maioria dos pilotos da China e seus líderes militares não teve essa oportunidade. Eles foram treinados por meio de simulações digitais, exercícios reais e instrução prática e teórica intensiva. Mas nenhum deles jamais participou oficialmente de uma guerra aérea de qualquer tipo. Eles nem sequer realizaram um ataque aéreo do tipo que se tornou tão comum durante a Guerra Global ao Terror e em todo tipo de operação contra-insurgente. É impossível quantificar o quanto a experiência importa nos ambientes modernos de combate, mas a diferença entre forças armadas experientes, acostumadas aos rigores do combate, e forças armadas que nunca sequer tiveram um gostinho disso é absolutamente gritante. Isso é ainda mais evidente no combate aéreo, onde o fogo inimigo, prioridades e condições do campo mudam o tempo todo, além da possível presença de aeronaves inimigas. Tudo isso torna o já difícil desafio de voar realmente quase impossível. Mesmo para veteranos experientes de combate, a cabine é um verdadeiro desafio. Em um ambiente de alta pressão, pilotos em seu primeiro combate são propensos a lapsos de julgamento, erros de cálculo, descuidos ou erros diretos, que academicamente já sabem evitar. Isso permite que as forças aéreas integrem novos pilotos aos esquadrões de forma gradual, expondo-os ao combate com veteranos. Esse problema pode ser superado com pilotos experientes, guiando, coordenando e protegendo os mais novos. Mas quando todo o esquadrão está voando para a batalha pela primeira vez, todos ao mesmo tempo, contra um adversário de nível semelhante ou superior, isso vai ser um grande problema. Os pilotos da China simplesmente não têm o apoio de colegas mais experientes para ajudá-los. E embora o histórico seja misto quando se trata de combatentes relativamente inexperientes conseguirem corresponder às expectativas, é na cabine que as tropas inexperientes enfrentam a maior barreira para o sucesso. Ao contrário de um pelotão ou uma companhia de soldados em terra, os pilotos de caça praticamente não têm margem para erro.
Um soldado em terra, se sua unidade for atacada, pode correr para se proteger e começar a revidar. Um aviador de combate precisa decidir em segundos enquanto pilota como se fosse um carro esportivo a 200 km por hora por uma avenida movimentada. Às vezes, eles enfrentam ameaças de vários lados simultaneamente, sem conseguir enxergá-las direito. Ou seus colegas durante manobras intensas, enquanto tentam manter a consciência situacional e cumprir seus objetivos. O mesmo vale para equipes de reabastecimento ar-ar, tentando essa tarefa complexa pela primeira vez em condições adversas. Ou das equipes das aeronaves de alerta antecipado, que pela primeira vez precisam manter a consciência do campo de batalha enquanto veem aeronaves e vidas reais sumirem das telas. Até o Jornal Oficial do Exército de Libertação Popular chamou diretamente esse problema de doença da paz, ao discutir as capacidades militares. Mas em nenhum lugar a decadência e a atrofia da paz afetam tanto quanto na Força Aérea da China. Não é como se o primeiro contato dos pilotos chineses com o combate fosse uma dose controlada para imunizá-los e fortalecê-los. Muito provavelmente, a primeira guerra em grande escala que a China enfrentará no século XXI será pela ilha de Taiwan, onde a Força Aérea Chinesa irá enfrentar pilotos muito mais experientes dos Estados Unidos que estarão pilotando seus próprios caças furtivos altamente sofisticados. Embora já faça algum tempo, desde que os pilotos americanos se envolveram em combates aéreos com aeronaves inimigas, muitos dos pilotos do país, pelo menos, já voaram em zonas de combate ativas, o que é muito mais do que se pode dizer de seus adversários chineses. O histórico recente de combates aéreos dos Estados Unidos da América permite aprimorar práticas, adaptar-se aos pontos fortes e limitações das aeronaves e usar dados para decisões futuras. A China simplesmente não tem esses luxos. Assim como os pilotos chineses não têm experiência real de combate, suas aeronaves também nunca foram testadas em batalha. Há exceções limitadas aqui para aeronaves de fabricação chinesa em serviço com outras forças armadas ao redor do mundo. E vamos falar sobre essas exceções em breve. Mesmo assim, essas não são aeronaves em serviço na Força Aérea Chinesa, apenas projetos exportados pela China. O indivíduo pilota a aeronave. As cópias no arsenal da China nunca foram colocadas à prova em condições de combate em nome da China, e algumas das mais importantes nunca foram testadas de fato. Ao chamar o furtivo J-20 de espinha dorsal da frota de combate aérea da China, isso teve um aspecto positivo. É um caça de quinta geração, produzido em grande quantidade, pronto para uso em larga escala durante guerras. É uma plataforma que nunca usou seus mísseis em combate e, teoricamente, pode se ocultar de defesas inimigas avançadas, desempenhar-se brilhantemente em combates aéreos de curta distância e ser capaz de voltar rapidamente de uma missão para outra sem se desgastar sob pressão. Se o J-20 for usado em combate e faltar alguma dessas capacidades, a espinha dorsal das Forças Armadas modernas da China não será realmente uma espinha dorsal. E esse mesmo problema se estende a toda a Força Aérea Chinesa. A China tem bastante confiança de que seus bombardeiros H-20 e suas tripulações poderiam voar até um alvo, liberar sua carga e voltar para casa em segurança. Mas a China, na verdade, não sabe disso porque isso nunca foi feito. As equipes de transporte aéreo estratégico do país deveriam realizar missões intensas de inserção e extração em pistas curtas e com tempo limitado. Mas as tripulações nunca tentaram isso, e suas aeronaves nunca foram exigidas para operar sob essa pressão, com o risco adicional de fogo inimigo. Mesmo caças como o J-10C, que já participaram de combates, ainda não foram usados em grande número. Nas aeronaves chinesas, desafios aerodinâmicos, falhas produtivas, vulnerabilidades e tecnologia abaixo do esperado podem surgir, apenas esperando a oportunidade de prejudicar os pilotos e comandantes da China. Apesar da importância da experiência, a falta de familiaridade da China com combates aéreos reais é apenas o início. Vamos fazer uma suposição radical agora. Apesar de uma completa falta de experiência no mundo real, para eles, para seus instrutores e para quem ensinou seus instrutores, os aviadores militares da China são os melhores do mundo. Agora, considerando essa suposição, pergunto, de que adianta tanta habilidade em aviação se, ao tentarem voar, as aeronaves sempre perdem potência e caem?
Claro, estamos exagerando. Por sorte para os pilotos da China, parece que pelo menos seus aviões são muito bons em se manter no ar. Mas toda a experiência operacional do mundo não vale nada se a tecnologia não consegue acompanhar. Para os aviões de guerra da China, o problema vai além de não terem sido testados em combate. Certamente, há alguns problemas que só podem ser expostos no calor da guerra, mas outros são fáceis de identificar, mesmo em tempos de paz. Na China, esses problemas são generalizados, afetando até o caça-jato em que Pequim confia. O maior problema do caça furtivo J-20, assim como de outros jatos chineses, são seus motores. Apesar de o J-20 ter sido projetado para ser um caça de alto desempenho, os projetistas de motores da China não conseguiram acompanhar o desenvolvimento do motor pretendido para o J-20, o WS-15, ainda inacabado após 2 décadas desde os primeiros testes, segundo relatos, tende a superaquecer. As assinaturas térmicas não são furtivas e o alto consumo de combustível limita o alcance do J-20. Atualmente, ainda não está claro se o motor está sendo integrado aos novos modelos do J-20 como uma questão de rotina. Além disso, problemas na cadeia de suprimentos se tornaram mais uma barreira para deixar o motor pronto. Mesmo quando ele estiver pronto para uso, a China precisará passar anos retirando os J-20 de serviço e atualizando-os, a menos que queira manter sua frota limitada por motores inferiores. Enquanto isso, a China usa o motor inferior WS-10. Apesar de ser conhecido por superaquecer, ter falhas intermitentes e não conseguir voar em velocidades supersônicas sustentadas sem pós-combustores. Além dos problemas de motor, o J-20 também teve sua furtividade frequentemente questionada, especialmente pela parte frontal. As aletas dianteiras, ou canards, foram em geral resolvidas e concluiu-se que não são um grande problema. A fabricação da aeronave pode deixar falhas no revestimento, tornando alguns aviões mais visíveis no radar. Também se acredita que ela seja apenas uma fração tão furtiva quando vista por trás ou de lado, especialmente com motores que queimam muito quente, tornando-a um alvo principal para medidas de detecção por infravermelho. Os compartimentos internos de armas são menores que os dos F-35 americanos, limitando muito a carga transportada em modo furtivo. Atualmente, ela não consegue carregar bombas nesse compartimento e exige muita manutenção, reduzindo o tempo de voo. Segundo especialistas ocidentais, ela depende em parte de tecnologia roubada dos Estados Unidos da América e da Rússia. Na prática, isso só faria diferença porque combinar várias tecnologias roubadas, além de elementos de design próprios, sem necessariamente entender completamente a tecnologia roubada que está sendo integrada, é uma receita para surgirem problemas estranhos e imprevisíveis quando menos se espera. Passando para além do J-20, acredita-se que vários caças chineses sofrem dos mesmos problemas comprometidos de motor. O J-10C, avião mais potente da China, sem tecnologia furtiva, usa o pouco confiável BAS-10, um motor que exige manutenção frequente e até pode precisar ser substituído, o que não é ideal para um caça monomotor. A China desenvolve novos motores para os bombardeiros H-6, mas terá que aposentar esses aviões quando o WS-18 estiver pronto. Até mesmo o misterioso jato que tem sido provisoriamente chamado de J-36 parece sofrer com motores pouco potentes. É um projeto trijato com não um, não dois, mas 3 motores posicionados próximos uns dos outros. Mas, embora essa configuração possa produzir algumas trilhas de condensação legais, não é exatamente o que você quer em um caça avançado. Provavelmente, isso resulta do design pesado e longo alcance da aeronave, que tem massa excessiva para ser movida adequadamente por apenas 2 motores de caça chineses. Além disso, a China depende fortemente das aeronaves Su-20 e Su-7 como principal força. Enquanto mais J-20 entram em operação, essas aeronaves ainda enfrentam problemas nos motores, especialmente o Shenyang J-16. Mas na prática, elas têm alcance bem menor que o divulgado oficialmente pela China. Os J-11 da China são em grande parte incapazes de receber reabastecimento em voo, enquanto o mais avançado, J-16, não possui bicos de motor com vetoração de empuxo nem a capacidade de voar em supercruzeiro.
Além disso, toda a base do Su-27 para esses caças está desatualizada, assim como seus muitos derivados. Já tendo atuado em guerras e operações de combate visíveis, os adversários da China provavelmente entendem as vulnerabilidades dessas aeronaves. A cadeia de suprimentos chinesa para derivados do Su-27 segue frágil, pois Pequim ainda depende parcialmente da Rússia para operar esses caças, devido à falta de alternativas. A China tem mostrado entusiasmo em aposentar seus J-11, J-16 e caças Sukhoi russos, assim como os J-15 capazes de operar em porta-aviões, dos quais a Marinha Chinesa depende para equipar seus porta-aviões. E nenhuma análise sobre a Força Aérea Chinesa estaria completa sem voltar a falar do bombardeiro H-6. Apesar do H-6 ser grande, rápido e ter sido atualizado pela China, ele possui várias desvantagens. Muitas cópias chinesas estão desatualizadas e não foram modernizadas. Acredita-se que no máximo, cerca de 120 desses jatos estejam prontos para entrar em combate ativo, e mesmo esse número pode ser otimista. Baseado em um projeto soviético de 1952, a carga útil do H-6 é pequena para os padrões atuais. O H-6K, variante padrão da Força Aérea Chinesa, transporta até 15 toneladas de carga útil. Se isso parece impressionante, precisamos contextualizar. É praticamente a mesma carga útil do F-15X americano. A aeronave, pilotada por uma pessoa, atinge velocidade quase 3 vezes maior que o H-6 e é muito mais segura. Graças à manobrabilidade e defesas, o B-52H dos Estados Unidos da América transporta mais que o dobro do H-6, mantendo altas velocidades e maior alcance. Além disso, o B-52 pode atuar junto com o B-1 e o B-2. Os antigos bombardeiros Tupolev 95 da Rússia podem operar junto com o Tupolev 22 e o Tupolev 160. O H-6 da China voa sozinho, salvo por escolta de caças ou pelo menor e menos equipado JH-7. Ele não tem furtividade e não sobreviveria em combates aéreos modernos, já que os caças chineses ainda não neutralizaram defesas e aeronaves inimigas equipadas com armamentos de longo alcance lançados de longe do campo de batalha. Se os acontecimentos mundiais recentes servem de indicação, então deveria haver pelo menos uma aeronave de combate chinesa imune a críticas. E essa seria a Rota 10C. Segundo o Paquistão, uma aeronave abateu vários caças Rafale franceses em combate com a Índia há meses. Mas até mesmo a J-10C tem seus problemas, e não apenas por causa das questões com seu único motor WS-10, que é pouco confiável. A aviônica da J-10C é boa em alguns aspectos, mas fica bem abaixo dos padrões modernos em outros. Ela possui carga útil leve e alcance curto, mesmo antes de considerar o alto consumo de combustível do motor. Até as conquistas da J-10C no Paquistão foram questionadas, embora evidências indiquem que realmente derrubou Rafales franceses. A vitória em combate ocorreu porque a Índia subestimou o alcance dos mísseis lançados pelos J-10C do Paquistão. Segundo fontes indianas e paquistanesas, falando à imprensa internacional, os pilotos indianos achavam que estavam protegidos dos mísseis lançados contra eles, porque, ao que parece, o alcance dos mísseis PL-15 chineses usados pelo Paquistão era bem maior do que a China divulgou. Deixar claro, isso é positivo para os mísseis chineses e um recurso relevante ao avaliar a força aérea do país. Mas, supondo que essa versão dos acontecimentos seja precisa, seria prematuro dizer que o J-10C superou caças ocidentais avançados ou mesmo que chegou a enfrentá-los de fato. Sem isso, o J-10C é tão não comprovado quanto o J-20 ou outros caças modernos da China. Vamos novamente fazer o papel de advogado do diabo, mantendo a suposição mencionada antes. Mesmo apesar do fato de que os aviadores militares da China são completamente não comprovados, eles ainda assim conseguiram se tornar os melhores do mundo. E vamos até adicionar outra suposição de que todos os problemas com as aeronaves militares da China, que acabamos de explicar em detalhes, na verdade, não são motivo de preocupação.
e que o J-20, J-10 CH-6 e outros aviões chineses são tão impressionantes quanto Pequim quer que pensemos. Mesmo em um cenário onde a China realmente tem os pilotos e as aeronaves de que precisa, ainda há mais motivos para preocupação. Uma força aérea global precisa de mais que um bom arsenal. Você precisa ser capaz de unificar esse arsenal em uma força aérea funcional. Aqui, novamente, há razões para crer que a China não é tão forte quanto aparenta. O principal problema é o design das forças. Quais aeronaves a China escolheu adquirir com seus respectivos pontos fortes e fracos para cumprir as tarefas de guerra que ela considera mais importantes? Afinal, nenhuma força aérea é exatamente igual à outra. Brasil e Itália têm poder econômico similar para manter seus militares, mas o Brasil, sem rivais geopolíticos, mas com uma imensa Amazônia para patrulhar, investiu principalmente em aviões de ataque leve, a hélice de longo alcance, para realizar patrulhas remotas, com apenas 3 dezenas de caças modernos à disposição do país quando todos os seus pedidos forem entregues. A Itália, por outro lado, é um membro relativamente poderoso da aliança da OTAN, montando uma frota com quase 100 F-35S e 100 Eurofighter Typhoon, mas sem as aeronaves de patrulha a hélice tão desejadas pelo Brasil. A China busca criar uma força aérea focada em missões de superioridade aérea de longo alcance e alta tecnologia. Apesar de ser seu principal investimento e operar em missões de ataque, o J-20 se destaca ao abater aeronaves inimigas. A China já construiu mais de 300 dessas aeronaves. Seus caças de ataque e bombardeiros estratégicos são divulgados como tendo alcances de combate de milhares de quilômetros, embora provavelmente o alcance real seja bem menor, por causa dos problemas de motor que acabamos de descrever. Os bombardeiros atualizados da China lançam mísseis de cruzeiro de longo alcance e os novos caças furtivos J-35 foram feitos para operar em porta-aviões, antes de incluir seu próprio alcance de combate significativo. Se a China fosse planejar uma guerra hipotética em que seu próprio arsenal de combate fosse o mais adequado para vencer, então provavelmente seria uma guerra contra um adversário a pelo menos 1000 quilômetros, onde aeronaves furtivas poderiam rapidamente destruir defesas inimigas e permitir que uma segunda onda de ataque devastasse o restante. Mas, se estiver certo, a composição do resto da Força Aérea da China não faz muito sentido. A China coloca uma ênfase desproporcionalmente grande no desenvolvimento e aquisição de aeronaves de combate, a ponto de sua frota de aeronaves de apoio não combatentes parecer praticamente anêmica. Embora isso talvez não seja um problema tão grande para outro tipo de força aérea, com foco prático diferente, isso é um grande problema para uma força aérea como a da China. Pequim conta hoje com pouco mais de 25 aviões-tanque para apoiar uma força aérea e naval de mais de 3.000 aeronaves de combate. Uma proporção de 120 para 1. Em comparação, a Força Aérea dos Estados Unidos opera cerca de 500 aviões-tanque de reabastecimento em voo, sem nem contar outros ramos das Forças Armadas, para cerca de 2.000 aeronaves de combate, aproximadamente uma proporção de 4 para 1. Mesmo assim, acredita viver uma crise de reabastecimento aéreo com poucos aviões-tanque disponíveis. A China só consegue manter poucos caças no ar por longos períodos em missões de combate. Isso significa que operações maiores dependerão do combustível que os caças chineses puderem transportar sozinhos. Mesmo aeronaves não furtivas, ao usar tanques externos, perdem capacidade de carga ou munição. Para o J-20 manter a furtividade, tanques externos de combustível não são opção. Embora isso seja aceitável para a China em uma ofensiva contra um vizinho como Taiwan, onde pode esperar neutralizar o inimigo em poucas horas com um único ataque total, mesmo esse tipo de operação pode sair do controle se houver mais resistência que o esperado e a China precisar retornar seus caças para um longo reabastecimento. Quando as operações se tornam complexas, um país como a China vai realmente querer aviões de reabastecimento aéreo, e ela mal tem algum. O mesmo vale para as aeronaves de alerta antecipado e controle da China, que garantem ampla consciência situacional no campo de batalha.
A China possui alguns tipos diferentes de aviões, Alerta Aéreo Antecipado e C, mas apenas um, o KJ-2000, está equipado para fornecer consciência situacional de 360 graus sobre um enorme espaço de batalha por longos períodos. A China tem menos de meia dúzia deles. Pouco furtivos, difíceis de proteger contra armas de longo alcance e dependentes de grandes tripulações altamente especializadas, esses são aviões extremamente difíceis de substituir uma vez que são perdidos. Basta ver a Rússia, cuja frota de A-50S de Moscou, com equipamentos similares, foi devastada pela Ucrânia em 3 anos e meio de guerra. A China deve em breve incorporar o novo avião AWNC-KJ-3000 ao seu arsenal. Mas acredita-se que apenas uma dessas aeronaves foi concluída até agora, e a capacidade da China de produzir mais parece ser extremamente limitada. A China também não se destaca em aeronaves de guerra eletrônica, usando modelos antigos, geralmente a hélice e poucos em quantidade. No transporte aéreo estratégico, a China praticamente desmorona. Entre os IL-76 soviéticos e os IL-20 locais, a China possui cerca de 70 aeronaves de transporte estratégico e cerca de 60 turbohélices de 4 motores que podem ser considerados transportes táticos. Compare isso com a Força Aérea dos Estados Unidos da América, sem incluir os estoques da Marinha ou dos fuzileiros navais. E não é uma disputa equilibrada. Os Estados Unidos possuem cerca de 250 grandes aviões de transporte estratégico e número similar de táticos, ambos já comprovados em operações logísticas complexas e de longa distância. Uma capacidade que a China ainda nem começou a demonstrar que pode igualar. Com poucos aviões de transporte estratégico, a China tem poucas opções para grandes operações militares no exterior. Se quisesse conduzir operações contra, digamos, Taiwan, então, mesmo que conseguisse garantir rapidamente o espaço aéreo taiwanês, teria que esperar por uma frota de navios de guerra lentos e vulneráveis para chegar, transportar tropas e equipamentos ou enviar grupos menores de paraquedistas e forças de desembarque chinesas usando seus aviões de transporte. Além disso, se a China quiser estacionar suas aeronaves em aeródromos capturados como em Taiwan, não conseguirá fornecer apoio logístico aéreo para a operação. Isso significa que não haverá reabastecimento rápido de munições, nem como enviar rapidamente peças de reposição caso as aeronaves sejam danificadas, e nem como reforçar e fortificar rapidamente os aeródromos em áreas contestadas. Até a frota de combate da China está mal equipada para esse tipo de operação. A maioria das aeronaves de combate da China, assim como seus bombardeiros H-6, transporta cargas relativamente pequenas em comparação com aeronaves semelhantes nos arsenais de outras nações, e seu principal caça, o J-20, é um dos mais decepcionantes nisso. Como dito antes, o J-20 não pode transportar bombas, limitando suas opções contra defesas aéreas e caças inimigos. Nem a China poderia compensar a carga útil limitada de cada aeronave, aumentando o número de aviões. Mesmo que a China focasse totalmente em uma operação militar, como invadir Taiwan, teria que distribuir a maioria de suas aeronaves de combate pelo país. Parte significativa ficará em solo em algum momento, como em qualquer força aérea moderna, enquanto outras precisarão manter posição para defesa territorial e operações defensivas contra possíveis contra-ataques. Usando Taiwan como exemplo, qualquer invasão chinesa quase certamente resultará em um número incrível de drones e mísseis voando de volta em direção ao continente chinês. E a China vai precisar de aviões no ar para lidar com isso. Para contabilizar todas as aeronaves que precisam ser mantidas em reserva para outras funções, a China tem uma força de invasão bem menor, que ela precisará dividir em várias ondas para evitar conquistar superioridade aérea sobre Taiwan e depois abandonar a área. As primeiras ondas da invasão aérea teriam aeronaves furtivas, com pequenas cargas úteis. Só poderiam voar e caçar alvos por tempo limitado antes de retornar ao continente. Afinal, a China não tem aviões-tanque para mantê-los voando. Nesse contexto, cerca de 100 J-20 furtivos teriam que tentar neutralizar rapidamente. Mais de 250 caças taiwaneses, dezenas de baterias antiaéreas e centenas de lançadores de mísseis. Tudo isso antes da chegada dos F-30 e 5 F-22 ou F-15EX, americanos de Kadena, Okinawa.
considere menos que eficiência perfeita. Essa invasão aérea de Taiwan complica rapidamente. O pior de tudo é que os desequilíbrios que descrevemos na Força Aérea da China só resultam em problemas cada vez piores. Com adversários mais distantes do território continental, a China precisa lidar com novos desafios. O Estreito de Taiwan, com cerca de 180 quilômetros de largura, ainda permite aos militares chineses supor apoio das bases no continente para uma eventual invasão. Operações mais distantes pelo Pacífico, contra as Filipinas, contra o Japão, contra as ilhas periféricas do Pacífico ou em outros lugares, seriam substancialmente mais difíceis para a China sustentar. E em um mundo onde as nações do Indo-Pacífico respondem como esperado a uma invasão chinesa de Taiwan, a China terá mais dificuldade para controlar seu alvo se não mantiver um perímetro aéreo que impeça a aproximação de aviões de guerra dos Estados Unidos da América, Japão, Coreia do Sul, Austrália e outros. Com tão poucos aviões de reabastecimento aéreo e tão poucos cargueiros estratégicos para apoiar operações a partir dos campos de pouso em ilhas artificiais que a China construiu, a China terá muita dificuldade para tornar qualquer perímetro aéreo uma realidade. E se não conseguir manter um perímetro, qualquer invasão chinesa de Taiwan terá que avançar em um espaço aéreo fortemente contestado. Deixando de lado as falhas de substância e estilo da Força Aérea da China, chegamos a um conjunto muito maior de fatores complicadores que estão agindo nos bastidores para tornar o trabalho deles ainda mais difícil. Na China, mais do que em muitos países, militares e política partidária são profundamente interligados. E onde os instrumentos da burocracia estatal da China exercem poder, a corrupção nunca está longe. Suborno, autopromoção e roubo de recursos públicos afetam todos os níveis das Forças Armadas chinesas. Embora a extensão do problema seja desconhecida externamente, vislumbres ocasionais já mostram um quadro devastador. Veja o caso de corrupção na Força de Foguetes da China, quando em 2023 Pequim reprimiu um grande esquema de suborno que resultou em equipamentos defeituosos e práticas como trocar combustível de mísseis por água para ocultar o roubo. Além do escândalo, os dois últimos líderes do Ministério da Defesa Nacional da China foram removidos em expurgos anticorrupção. O atual ministro, Dong Zheng, também estaria sob investigação. A purga mais recente de Xi tirou vários líderes importantes da defesa, incluindo os generais da Força de Foguetes e altos funcionários do setor de novas tecnologias. Notavelmente, as investidas anticorrupção de Xi dentro das Forças Armadas atingiram várias figuras que eram amplamente consideradas leais a Xi, indicando possível revolta interna surgindo na facção de Xi. Ou, mais provavelmente, corrupção tão endêmica que exigiu a remoção até de seus próprios aliados. Embora os detalhes da corrupção dentro da Força Aérea Chinesa sejam difíceis de identificar, as ações recentes de Pequim parecem indicar que há muitos problemas abaixo da superfície. Veja quem comandou o ramo militar antes do atual líder, Chang Ding-ki, que assumiu em 2021. Antes de Chang, Ding Laihang comandou a Força Aérea do Exército de Libertação Popular por pouco mais de 4 anos. 2 anos após sua destituição sem explicação, Ding foi envolvido nas operações anticorrupção vindas da alta hierarquia de Pequim. Ele perdeu os cargos de prestígio conquistados após sua carreira militar. No início deste ano, o principal fabricante de aeronaves militares da China teve 2 de seus principais executivos removidos. Pequim nunca revelou abertamente o tipo de corrupção nas Forças Armadas, mas a Força Aérea é especialmente visada por altos funcionários interessados em lucro, seja desviando dinheiro de contratos de aquisição lucrativos, vendendo componentes especialmente usinados necessários para construir e manter aeronaves, ou até mesmo vendendo segredos industriais militares para outras nações. Não faltam oportunidades na Força Aérea Chinesa para um vigarista empreendedor. Nas Forças Armadas da China, a corrupção vai além do simples suborno por generais ou empresas estatais de defesa. De certa forma, a corrupção dentro do sistema é uma criação deliberada e cuidadosa dos próprios líderes da China.
não só para enriquecer, mas para evitar que as forças armadas ameacem o regime. A elite governante da China agiu cuidadosamente para eliminar possíveis desafios de todos os lados. Pessoas comuns não podem eleger outro líder ou pressionar por mudança política. Líderes de oposição não podem formar partidos independentes. As elites ricas foram constantemente lembradas de que suas fortunas dependem de Pequim. E os membros da própria hierarquia de liderança da China são mantidos tão ocupados lutando entre si que têm pouca esperança de encontrar uma oportunidade para desafiar os poderosos políticos acima de sua posição. Já o exército chinês sempre foi rigidamente protegido contra golpes por gerações. As promoções são feitas em grande parte com base na lealdade em vez do mérito. A liderança interna é propositalmente burocrática e ineficiente, concentrando quase toda a autoridade em poucos comandantes de confiança. Isso é especialmente verdadeiro para a Força Aérea Chinesa, onde até mesmo uma única tripulação de bombardeiro independente, nas condições certas, poderia eliminar a liderança política da China de um modo que rebeldes ou oficiais subalternos não conseguiriam. Infelizmente, para os militares chineses, a proteção contra golpes de Estado compromete a eficácia militar no campo de batalha. Pequim recusou promover seus melhores e mais brilhantes para favorecer alternativas, que não vão causar problemas. Isso fez com que decisões de comandantes militares dependessem de comissários políticos, que frequentemente não têm experiência ou conhecimento básico das forças armadas. Em tempos de paz, comandantes militares chineses precisavam da aprovação do comitê até para trazer submarinos à superfície. Os exercícios militares do país geralmente são planejados para transmitir uma sensação de grandiosidade para as elites do partido, em vez de realmente aprimorar as habilidades avançadas das tropas. A participação e os esforços para reformar o sistema foram quase apenas uma encenação. A China não pode esperar que, em uma guerra, a burocracia, ineficiência e corrupção intencional em suas forças armadas sumam apenas apertando um botão. Para a Força Aérea, operações de combate exigirão coordenação em tempo real, decisões eficientes e liderança tática. Essa corrupção interna pode ser ainda mais prejudicial do que será para todos os outros. Some todos os muitos problemas da Força Aérea Chinesa. Desde a completa falta de experiência, passando por um design de força estranho e desarmonioso, até tecnologia fraca e decepcionante, além da corrupção patrocinada pelo Estado e pelo próprio enriquecimento pessoal. E não é nada bonito, não é mesmo? Para deixar claro, aqui no Warfronts, nós não temos uma janela secreta para o exército chinês. Só podemos nos basear em observações externas, análises de especialistas e nas poucas notícias que vazam do Reino do Meio. Mas, se de fato a Força Aérea da China está prejudicada por todos esses problemas que mencionamos de uma só vez, então a capacidade da China de travar uma guerra do século XXI contra um adversário moderno deve, com razão, ser colocada em dúvida. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular só faz sentido como força unificada em situações muito específicas. Seus líderes não têm provas de que suas tripulações aéreas inexperientes ou aeronaves de combate suportam os rigores da batalha. Para a China, ver essa força aérea como capaz de destruir um adversário menor, como os Estados Unidos da América fizeram no Iraque em 1991. Então tudo bem, talvez pudéssemos aceitar isso. Mas, para a China confiar que sua força aérea pode enfrentar uma guerra contra Taiwan, Estados Unidos da América e aliados do Indo-Pacífico, não parece uma aposta inteligente. Mas a outra opção, falar suavemente e carregar um porrete realmente grande. Quando a Força Aérea da China enfrenta problemas, é porque os adversários prestam atenção aos detalhes. A China exibe seus caças furtivos, J-20 o que impressiona, desde que você não leia sobre os motores ou problemas de furtividade do J-20. A China tem bem mais de uma centena de bombardeiros estratégicos à sua disposição. Isso é realmente impressionante, desde que você não olhe muito de perto a ficha técnica. A China, a nação que se construiu como a superpotência emergente deste século, tem uma das maiores e mais tecnologicamente sofisticadas forças aéreas do mundo. E essa afirmação por si só é inegável.
Acontece que uma das maiores e mais tecnicamente sofisticadas forças aéreas do mundo vem com algumas desvantagens notáveis. Mas se isso é um problema para a China, depende de como Pequim responderia a esta pergunta. Para que serve realmente a Força Aérea Chinesa? Ela foi criada para vencer guerras ou para impedir que guerras aconteçam? Se a Força Aérea Chinesa pretende invadir Taiwan, dominar o Indo-Pacífico e forçar os Estados Unidos da América à submissão, terá uma batalha difícil pela frente, certo? Mas, para a China, realmente invadir Taiwan, ou na verdade invadir qualquer lugar, seria uma grande mudança em relação à forma como o Estado chinês moderno escolhe operar. Pequim não entra em guerra desde o fim dos anos 70, mas não por falta de oportunidade. Se quisesse, poderia ter enviado suas forças ao exterior em missões de estabilização pela Ásia e África para proteger os interesses chineses ligados à iniciativa do Cinturão e Rota. Poderia ter sido mais agressivo nas disputas de fronteira com a Índia no Himalaia. Poderia ter enviado forças de paz ao Oriente Médio e tropas à Ucrânia para ganhar experiência. Ou tentou tomar terras de países vizinhos com os quais a China faz fronteira. Neste ano, a China teve 3 chances de intervir militarmente: Índia versus Paquistão, Tailândia versus Camboja e guerra civil em Myanmar. Mas em todas as vezes Pequim recusou a oportunidade. Claro, nada na geopolítica é absoluto, mas se a China realmente pretendesse invadir Taiwan, então por que abriria mão de tantas oportunidades para que suas forças adquirissem experiência de combate e testassem seus equipamentos em confrontos de menor risco? A maneira de explicar a Força Aérea da China, não como um ideal platônico, mas como ela realmente existe hoje, é explicá-la como um instrumento de dissuasão. Atualmente, a principal arma de dissuasão é a ogiva nuclear. Sim, ela pode destruir uma cidade se usada, mas só ameaçar já pode ser eficaz, até os adversários mais fortes reconsiderarem e mudarem de atitude. No campo defensivo, a Força Aérea Chinesa pode facilmente ser um fator de dissuasão. Afinal, se qualquer nação do mundo atacasse a China, acabaria enfrentando todo o poder aéreo chinês. E isso, obviamente, vai acabar muito mal, mesmo que um adversário consiga vencer. Mas armas de dissuasão não precisam necessariamente ser uma ferramenta de defesa para serem usadas com o máximo de eficácia. Em vez de comparar a Força Aérea da China a uma arma nuclear, vamos supor que você está assaltando um banco. Você vai ao caixa, entrega um bilhete e manda colocarem o dinheiro naquela sacola. Você faz um gesto claro de colocar a mão na sacola enquanto encara o caixa. Você não tira nada da sacola de verdade, e na verdade nem precisa. O caixa do banco percebe que está sob ameaça, obedece, e em poucos minutos você e seus comparsas já saíram pela porta. O que tinha na sua sacola? Uma arma carregada, uma faca brilhante, uma galinha de borracha ou ar puro? Ninguém nunca precisa saber a verdade, porque você convenceu o caixa do banco de que não valia a pena arriscar para saber o que havia na sacola. Assim, a China transformou sua força aérea em forte ferramenta de dissuasão. E se o recente lançamento de novas aeronaves misteriosas pela China, seu foco excessivo em caças furtivos e sua ênfase no combate em vez da logística servirem de indicação, então construir uma ferramenta de dissuasão tem sido o objetivo da China esse tempo todo. Como o assaltante de banco que põe a mão na bolsa com ar ameaçador. A China utiliza sua força aérea para questionar seus adversários, independentemente do motivo pelo qual queiram enfrentá-la ou do que desejam obter, proteger ou negociar. Vale mesmo a pena arriscar enfrentar a Força Aérea Chinesa? O adversário da China pode achar que vencerá, mas nosso caixa do banco pode ter 90% de certeza de que a mochila do assaltante está vazia. 90% de certeza não é tão certo assim quando o risco de estar errado é o risco de levar um tiro. Se entendermos a Força Aérea da China como uma ferramenta de intervenção militar internacional, tudo isso está quebrado. Ela é letárgica, desequilibrada e sua equipe nunca passou nem por um combate limitado. Se considerarmos a Força Aérea da China como ferramenta de dissuasão militar, essas desvantagens não importam. Ameaçar enviar 500 J-20 para defender os interesses da China, e mesmo que apenas 100 realmente pudessem ser destinados a um esforço de guerra, mesmo que eles tenham furtividade duvidosa, pouca capacidade de armamento e motores pouco potentes, 100 caças mais ou menos furtivos
Caças avançados como esses ainda causariam grandes perdas a uma força aérea, podendo superá-la, como a de Taiwan, Vietnã ou Filipinas em confronto direto. Se a China conseguir manter a ameaça indefinida de caças de sexta geração sobre seus adversários ou ameaçá-los com bombardeiros estratégicos capazes de devastar alvos inimigos em certas situações, para Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul ou outros grandes rivais da China, a questão não é se venceriam uma disputa acirrada. A verdadeira questão é, seja lá o que eles queiram da China, será que realmente vale a pena enfrentar toda a dor de uma disputa acirrada? Algumas coisas ainda valerão a pena. Agora, é provável que os Estados Unidos da América entrem em guerra para proteger Taiwan. Apesar dos custos no ar, mar e terra, Japão, Coreia do Sul e Austrália ainda protegeriam sua soberania. Em nome da estabilidade regional, eles provavelmente defenderiam aliados menores como Filipinas ou Nova Zelândia. Mesmo que essa seja uma luta muito difícil de suportar. Mas outras coisas simplesmente não valem mais a pena lutar. O domínio da China sobre minas de terras raras em Myanmar, a integração de Hong Kong, o fortalecimento da aliança com o Paquistão contra a Índia, a construção de ilhas e ações no Mar do Sul da China, além das iniciativas do Cinturão e Rota, são relevantes para seus adversários, mas não são fortes o bastante para enfrentar a China militarmente. Se esses pontos estratégicos não valerem o risco, com o que mais a China poderia usar seu poder militar? E principalmente a ameaça da força aérea para forçar seus adversários a recuar? Se a China ocupasse unilateralmente todas as ilhas Spratly disputadas pelas Filipinas, seria um grande incidente internacional. Mas, provavelmente, não valeria uma guerra. Se a China anexasse outras pequenas ilhas desabitadas, ou até mesmo uma ilha aqui e ali que tivesse sua própria população, será que o problema é tão grave para os adversários da China irem à guerra? Pode até ser, mas do jeito que as coisas estão agora, isso simplesmente não é muito provável. Ao fazermos uma última análise da força aérea confusa e enfraquecida da China, resta uma questão final. O que a maior superpotência emergente fará com isso? Se a China considerasse mudar sua estratégia e abandonar o princípio de não fazer guerra para atingir objetivos, uma revisão das Forças Armadas provavelmente traria grandes reformas estruturais. Os funcionários do partido seriam excluídos das decisões, o treinamento dos aviadores militares chineses seria mais realista e o país investiria em aeronaves de apoio logístico e inteligência. O país poderia participar de intervenções limitadas em Myanmar ou na fronteira Tailândia-Camboja para dar experiência real a seus pilotos e táticos. Se a China buscasse dissuasão de classe mundial, continuaria agindo como faz hoje. Ela focaria em produzir mais aeronaves de combate avançadas e diversificadas, além de divulgar protótipos hiperavançados com frequência. Investiria pesado em novos gastos e em novas pesquisas e desenvolvimento. Quanto mais ela investe e constrói, menos os adversários querem arriscar mexer com ela. Quão poderosa e avançada a força aérea chinesa precisaria ser para que o Ocidente aceitasse a anexação formal de Taiwan sem reagir militarmente? Quão poderosa a força aérea chinesa precisaria ser para que Japão, Coreia do Sul ou Austrália considerassem aceitável a perda da soberania de países como Filipinas, Laos ou Tailândia, mesmo mantendo a sua própria como inegociável? Se o rumo atual da China indica algo, Pequim quer descobrir. Se isso ocorrer, a força aérea da China pode seguir comprometida por anos ou décadas. No final das contas, essa deficiência pode não importar nem um pouco. Obrigado por assistir.